O livro mais importante e lido na história é a Bíblia. Este é o livro mais importante para os cristãos. Ler e compreender as Sagradas Escrituras é algo que deve fazer parte da vida de todos os cristãos. Muitas pessoas, no entanto, têm dificuldade para ler a Bíblia. Uma dessas dificuldades está no fato de não enxergarmos o todo, aquilo que a mensagem central de Deus, revelado nas Escrituras, realmente está transmitindo, quer dizer. No livro O Drama das Escrituras, os autores procuram apresentar a Bíblia como uma grande narrativa e, ainda mais, ajudar você a relacionar a tua própria história com a história da Bíblia. Neste vídeo apresentaremos a você então o livro O Drama das Escrituras. Fique conosco! Eu ousaria dizer que este livro, O Drama das Escrituras, deveria ser uma leitura obrigatória para todo cristão. O conhecimento bíblico que nós, na igreja brasileira, temos é, em muitos casos, rasa e fragmentada. As pessoas leem a Bíblia, sabem citar inúmeros versículos, milhares de mensagens a partir da Bíblia são pregadas e anunciadas nos mais diversos meios de comunicação todos os dias. Livros, apostilas, revistas, cadernos de estudo são publicados e lidos todos os anos. Atualmente, a variedade de versões da Bíblia é tão grande que você pode ler uma Bíblia de versão diferente a cada vez que terminar a atual que você estava lendo e provavelmente vai chegar ao fim da vida sem ter conseguido ler todas as versões. O Brasil é um país em que mais de 90% da população se declara cristã. Ainda assim, com tudo isso, o nosso conhecimento bíblico é precário, falta alguma coisa. Neste momento, alguém poderia dizer que falta para as pessoas praticarem aquilo que leem, aquilo que está na Bíblia. Bem, há alguma verdade nisso, mas como praticar aquilo que não entendemos? Este é o ponto. Não podemos ver uma real influência da fé cristã em nossas vidas se nós não compreendemos o escopo geral daquilo que Deus fez e ainda está realizando na história. É aqui que entra o livro de Bartolomeu e Gorin. O site da editora, no caso a editora Vida Nova, como de costume, disponibiliza uma parte do livro que permite então ao leitor, aos interessados, dar uma olhada na capa, contracapa, sumário, como nós estamos demonstrando aqui. Então tem no início aí o depoimento de algumas pessoas a respeito da obra, a respeito do livro. Aqui você tem o Albert Wolters, falando do livro. Ele diz que o drama das Escrituras promete ser uma ferramenta indispensável para muitos cristãos que foram despertados para o chamado de Deus a um envolvimento cultural sério, em nome de Cristo, com um mundo pós-cristão, escravo dos ídolos, tanto do modernismo quanto do pós-modernismo. Já no sumário aqui você vai ter uma lista de figuras, você vai ter, o livro traz bastante figuras, e os atos que formam aí cada capítulo do livro. Nós falaremos um pouco mais a respeito desses atos mais adiante. A lista de figuras, o livro tem bastante ilustrações, bastante figuras, para quem gosta das figuras. Então esse livro aqui vai também nessa linha de utilizar essas figuras como ilustrações daquilo que os autores estão dizendo. Depois você vai ter aí a continuidade do livro, o prefácio, o prólogo. Então aí você tem uma primeira figura, onde a raposa elogia o corvo, uma história conhecida de muitos. Então é isso, depois vem a contracapa, tem aqui uma declaração também de ninguém mais, ninguém menos do que N.T. Wright, bastante conhecido. E é isso, pessoal, esse é o livro, fica aí a dica para você dar uma olhada com mais detalhes lá no site da editora. O título não poderia ser mais claro, O Drama das Escrituras, encontrando o nosso lugar na história bíblica. Os autores são Craig Bartolomeu e Michael Gorin. Gorin já é mais conhecido, já esteve diversas vezes em eventos aí pelo Brasil.
Também tem algumas publicações em português, outras publicações no caso. Aqui mesmo em nosso canal nós já temos falado a respeito de outras obras, de outros livros de Gorin. Um deles é A Igreja Missional na Bíblia e outro a Missão da Igreja Hoje. Você encontrará os links para os vídeos destes dois livros abaixo na descrição. Dá uma conferida lá depois. Esta obra que nós estamos tratando aqui foi escrita originalmente para uma disciplina de teologia bíblica. O objetivo do livro é que o leitor, então, possa compreender a verdadeira natureza das Escrituras. E que natureza seria esta? Bem, que as Escrituras são a história de Deus, a história verdadeira do mundo. Outro propósito dos autores consiste em desenvolver uma categoria abrangente do enredo bíblico. Um enredo que engloba criação, pecado e redenção. Nas palavras dos próprios autores, o drama das Escrituras conta a história bíblica da redenção como uma narrativa unificada e coerente da obra contínua de Deus em seu reino. Partindo deste propósito, os autores trabalham a partir de três ênfases. Primeiro, o escopo abrangente da obra redentora de Deus na criação. Segundo, o lugar do cristão na história bíblica. E terceira ênfase, a centralidade da missão na história bíblica. Os autores fazem isto propondo que nós nos aproximemos da Bíblia seguindo uma estrutura como a da dramaturgia, ou seja, em 6 atos. No ato 1, Deus estabelece o reino, a criação. O primeiro ato, então, fornece a informação contextual, essencial, apresenta os personagens importantes e estabelece a situação estável que será interrompida pelos acontecimentos que estão prestes a se desenrolar. Deus está criando tudo, colocando os seres humanos para administrarem a sua criação. E aí vem o ato 2, a rebelião no reino, a queda. A ação começa a se intensificar com um conflito, então a queda, todas as suas consequências sobre a humanidade e o mundo. No ato 3, o rei escolhe Israel, a redenção é iniciada. A peça se aproxima do seu meio. O drama ele se intensifica e caminha para o seu clímax. E vem então o ato 4, a vinda do rei, a redenção realizada. Aqui, o enredo chega ao seu clímax, ou o ponto de maior tensão. O conflito precisa ser resolvido de um modo ou de outro. No ato seguinte, no ato 5, propagando a notícia do rei, a missão da igreja trata das implicações do clímax, sobre o que vem depois. A estabilidade começa a ser, então, restaurada. E no ato 6, a redenção concluída. Este sexto ato aí seria um acréscimo, dos autores naquilo que a dramaturgia tradicional apresenta em 5 atos. A questão é que ainda estamos vivendo a história, conforme os autores entendem na sua interpretação das Escrituras. Ou seja, a história ainda não terminou, ainda há mais por vir. Essa também é a maneira, então, que o livro, como vocês viram, está dividido e apresentado no seu sumário. Assim, o livro ele é uma síntese, um resumo de toda a Bíblia. Ele nos mostra como todas as coisas estão conectadas, todos os personagens bíblicos, por mais distantes no tempo, na cultura e na geografia que eles viveram, todos fazem parte de uma mesma grande história. Enfim, se a Bíblia apresenta a verdadeira história de todo o mundo, é por meio de Jesus, que o cristão deveria buscar entender toda a vida e a totalidade da história. A questão é se nós compreendemos, de fato, qual é a verdadeira história bíblica. Se você ainda não tem certeza, se entendeu mesmo o enredo bíblico, este é um livro que certamente vai te ajudar. Nós vamos deixar abaixo na descrição também o link de como você pode encontrar, onde você pode encontrar esse livro e ainda um grupo de WhatsApp onde nós temos o nosso Clube da Leitura Missional. Venha ler com a gente.
Um abraço, Deus abençoe você e seja você uma bênção.